A astronomia contemporânea se debruça sobre fenômenos que, à primeira vista, parecem desafiar qualquer explicação dentro dos modelos já estabelecidos de evolução cósmica. Entre esses fenômenos, os chamados pontos vermelhos, observados pelo telescópio espacial James Webb, despertaram grande curiosidade e certa confusão no debate científico. Esses objetos, identificados em imagens que remontam a períodos muito primitivos da história do universo, foram inicialmente interpretados por alguns como sinais de que estruturas complexas, como galáxias massivas ou até buracos negros supermassivos, teriam se formado de maneira precoce e aparentemente inexplicável, em menos de 1 bilhão de anos após o Big Bang. Tal interpretação, caso fosse confirmada, colocaria em xeque os modelos cosmológicos que descrevem a formação gradual de galáxias e a evolução das estruturas cósmicas a partir da matéria escura e da energia escura. Contudo, a análise mais refinada de dados e a incorporação de modelos teóricos consistentes trouxeram uma explicação alternativa que preserva a coerência do arcabouço cosmológico atual e abre um campo interessante de reflexão sobre a diversidade dos processos de formação galáctica. Os pontos vermelhos, conhecidos na literatura científica como LRDs, Little Red Dots, não se tratam de entidades exóticas ou de evidências de um universo que teria surgido já em estado pronto, como se algumas interpretações precipitadas sugeriram. Na verdade, o que se demonstrou é que eles correspondem a galáxias compactas formadas em halos de matéria escura de baixa rotação. Para compreender essa conclusão, é necessário recordar que a formação galáctica está intrinsecamente ligada ao comportamento da matéria escura, que constitui a maior parte da massa do universo. Os halos de matéria escura funcionam como berços gravitacionais nos quais o gás bariônico colapsa, resfria-se e dá origem às primeiras estrelas e galáxias. A rotação desses halos desempenha um papel crucial. Quando possuem alto momento angular, favorecem o surgimento de galáxias espirais, caracterizadas por braços bem definidos e uma estrutura mais ampla. Já quando o momento angular é reduzido, o colapso gravitacional ocorre de maneira mais compacta, originando galáxias pequenas, densas e brilhantes, exatamente como os pontos vermelhos detectados pelo James Webb. Esse cenário fornece não apenas uma explicação plausível, mas também elegante, porque harmoniza as observações com as simulações cosmológicas. As análises mostraram que esses LRDs apresentam 3 características centrais: alta densidade, tamanho pequeno e ocorrência concentrada em um intervalo específico de redshift, correspondente a uma era particular da história cósmica. A observação sistemática revela que entre redshift 4 e 8, o que equivale a um intervalo temporal entre aproximadamente 600 milhões e 1 bilhão e meio de anos após o Big Bang, esses objetos eram relativamente comuns. Em redshifts maiores que 8, ou seja, em épocas mais próximas ainda ao início do universo, eles aparecem como apagados, pouco luminosos, embora existam em abundância. Em contrapartida, em redshifts menores que 4, portanto em períodos mais recentes, eles se tornam raros, embora com maior brilho. Essa variação não é arbitrária. Ela decorre precisamente da relação entre o colapso de halos de baixa rotação e a evolução do brilho superficial dessas galáxias ao longo do tempo. A constatação de que existe uma era dos LRDs é particularmente relevante. Significa que o universo atravessou um período caracterizado pela formação relativamente abundante dessas galáxias compactas, as quais representam uma manifestação natural de condições físicas específicas, a baixa rotação dos halos de matéria escura. Essa era, longe de contradizer os modelos cosmológicos, os enriquece, porque acrescenta nuances sobre a diversidade de trajetórias possíveis no processo de formação galáctica. É natural que nem todas as regiões do cosmos apresentem as mesmas condições iniciais. Em alguns pontos, a rotação dos halos pode ter sido suficientemente baixa para dar origem a essas estruturas compactas. Em outros,
O movimento angular mais intenso pode ter conduzido à formação de galáxias de grande porte e com discos espirais bem definidos. Esse avanço ilustra de forma exemplar como a ciência progride. Observações iniciais, carregadas de incertezas, dão margem a interpretações ousadas ou até mesmo especulativas. Contudo, à medida que novos dados são coletados e modelos mais refinados são aplicados, a compreensão se torna mais sólida e coerente. O telescópio James Webb, ativo há poucos anos, está apenas começando a fornecer seu imenso acervo de dados. Muitas das primeiras interpretações baseadas em suas imagens iniciais já foram revistas, descartadas ou reinterpretadas com base em análises posteriores mais consistentes. Esse processo é inevitável e saudável, pois demonstra que o conhecimento científico não se cristaliza em certezas absolutas, mas se constrói em diálogo constante entre observação e teoria. Um aspecto importante desse estudo é que ele desmistifica a ideia de que a presença dos LRDs implicaria em um universo pré-fabricado ou que violaria as expectativas do modelo cosmológico padrão, conhecido como LCDM, Lambda Cold Dark Matter. Esse modelo, que combina a constante cosmológica com a matéria escura fria, continua a fornecer a base mais robusta para descrever a evolução do cosmos. O reconhecimento da era dos pontos vermelhos apenas introduz uma variação compatível com esse arcabouço, sem necessidade de invocar hipóteses extraordinárias. Dessa forma, o estudo dos LRDs confirma uma regra fundamental da ciência. Antes de recorrer a explicações radicais, é necessário explorar as consequências lógicas dos modelos já disponíveis, testando-os contra as observações de modo rigoroso. É igualmente revelador o fato de que esses objetos deixam de aparecer com frequência em épocas posteriores. Isso indica que sua formação esteve condicionada a circunstâncias específicas e transitórias da evolução cósmica. Em outras palavras, não se trata de uma classe permanente de galáxias, mas de um fenômeno associado a um estágio particular do universo. A compreensão desse ponto evita que se criem interpretações equivocadas ou narrativas sensacionalistas, que muitas vezes se difundem fora do ambiente acadêmico. É fundamental que a divulgação científica seja capaz de explicar tais resultados de modo acessível, mas sem recorrer a exageros que distorçam o significado das descobertas. Aliás, se você chegou até aqui refletindo sobre como interpretações precipitadas podem confundir o público e se interessa em acompanhar sempre explicações fundamentadas em ciência de qualidade, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Assim você garante que não vai perder análises sérias e aprofundadas de temas que muitas vezes são tratados de forma superficial em outros lugares. Ao entender os pontos vermelhos como galáxias compactas formadas em halos de baixa rotação, amplia-se também o leque de questões para futuras investigações. É possível, por exemplo, indagar de que modo essas estruturas evoluíram posteriormente. Algumas podem ter se fundido com outras galáxias, contribuindo para a formação de sistemas maiores. Outras podem ter sido absorvidas por galáxias mais massivas, ou até mesmo perdido relevância à medida que novas gerações de estrelas se formavam em diferentes ambientes. O destino das LRDs, portanto, também compõe uma peça do quebra-cabeça maior da evolução cósmica. Outro ponto a considerar é que esse estudo fornece parâmetros concretos que podem ser comparados com simulações numéricas de larga escala. O fato de que o número, a densidade e a distribuição em redshift dos LRDs correspondem ao que os modelos previam reforça a confiança nas simulações cosmológicas. Isso não significa que as simulações sejam perfeitas ou definitivas, mas sim que elas conseguem reproduzir tendências gerais que se verificam na realidade observada. Tal convergência entre teoria e observação é um dos sinais mais fortes da maturidade de um campo científico. O tema também oferece uma oportunidade para refletir sobre a importância dos instrumentos de observação de última geração. O telescópio espacial James Webb
foi concebido justamente para investigar as primeiras fases da história cósmica, buscando sinais das primeiras estrelas, galáxias e processos de formação de estruturas. O fato de ele já ter identificado os LRDs e permitido análises detalhadas demonstra que está cumprindo sua função de expandir a fronteira do conhecimento. O desafio agora é continuar acumulando dados, confrontando hipóteses e refinando modelos em um processo que certamente trará outras descobertas surpreendentes. Se a ciência é construída por etapas sucessivas, a explicação dos pontos vermelhos representa um passo importante, mas não definitivo. O próprio conceito de uma era dos LRDs pode ser refinado à medida que novos dados sejam analisados. Talvez se descubra que essa era foi mais curta ou mais longa do que atualmente estimado. Talvez se identifiquem variações regionais em diferentes partes do universo. Talvez surjam evidências de que a interação entre matéria escura e gás bariônico é ainda mais complexa do que se pensava. Todas essas possibilidades permanecem em aberto, e cada uma delas poderá trazer novos elementos para a nossa compreensão do cosmos. Assim, os pontos vermelhos não são apenas curiosidades astronômicas. Eles se tornaram um laboratório conceitual para discutir como diferentes condições iniciais levam a resultados variados na evolução galáctica, como as simulações podem se alinhar com a observação e como a ciência se corrige e avança à medida que o conhecimento cresce. Ao invés de sinais de mistério insolúvel ou de contradição com o modelo cosmológico, eles são exemplos claros de como a diversidade do universo pode ser compreendida a partir de princípios já conhecidos, quando aplicados de forma cuidadosa e rigorosa. A resolução do enigma dos pontos vermelhos, observados pelo telescópio espacial James Webb, leva naturalmente a uma análise mais ampla sobre a epistemologia da ciência e o modo como o conhecimento se constrói no campo da cosmologia. O que se observou inicialmente como uma anomalia ou contradição acabou se revelando um fenômeno plenamente compreensível dentro do modelo padrão, desde que se considerassem as condições específicas dos halos de matéria escura e suas propriedades de rotação. Esse movimento, da surpresa inicial à explicação integrada, é ilustrativo de um padrão recorrente no progresso científico. Novos dados frequentemente parecem desafiar as teorias estabelecidas, mas, após um processo de refinamento conceitual e de incorporação de variáveis adicionais, acabam reforçando a estrutura geral do conhecimento já consolidado. A ciência, nesse sentido, não se caracteriza por rupturas constantes, mas por ajustes sucessivos que ampliam e aprofundam a compreensão. Outro aspecto digno de reflexão é a relação entre a escala temporal cósmica e a percepção humana. O intervalo de redshift entre 4 e 8, no qual a era dos LRD se manifesta, corresponde a centenas de milhões de anos, o que, em termos humanos, é uma duração inimaginável. Contudo, em escala cosmológica, trata-se de uma fração breve da história do universo. Essa desproporção mostra como a evolução cósmica ocorre em ritmos que ultrapassam em muito a capacidade imediata de apreensão temporal da mente humana. A identificação de uma era, delimitada pela formação de um tipo específico de galáxia, reforça a noção de que a história do universo é marcada por fases, cada qual associada a determinados processos físicos dominantes. Assim como reconhecemos a era da recombinação ou a era da reionização, agora podemos falar de uma era dos pontos vermelhos, o que dá contorno histórico e cronológico à evolução do cosmos. Essa historicização do universo permite também articular uma narrativa científica coerente que substitui interpretações mais simplistas ou teleológicas. Dizer que os pontos vermelhos indicavam que o universo teria surgido pronto e estruturado é uma leitura que ignora a complexidade dos processos físicos e a riqueza de possibilidades que decorrem da interação entre matéria escura, radiação, gás bariônico e gravidade. Ao contrário, reconhecer que eles emergem de halos de baixa rotação preserva a lógica gradualista da cosmologia contemporânea e impede que especulações não fundamentadas
se transformem em interpretações populares equivocadas. Essa distinção é crucial porque mostra que a ciência não apenas busca explicar fenômenos, mas também deve zelar pela clareza das narrativas que circulam no espaço público. Por isso, a boa divulgação científica é indispensável para que descobertas como esta não sejam deturpadas em versões sensacionalistas. Além disso, o estudo dos LRDs ilustra como o conhecimento científico depende da sinergia entre observação instrumental e modelagem matemática. O James Webb fornece imagens e espectros, mas a interpretação de que se trata de galáxias compactas em halos de baixa rotação decorre de simulações que cruzam parâmetros de densidade, brilho e distribuição estatística. Essa interação entre observação e simulação é hoje uma das marcas da astrofísica contemporânea. Nenhum dado é interpretado isoladamente, mas sempre em confronto com modelos computacionais que traduzem as leis físicas em cenários mensuráveis. A correspondência entre a curva prevista nas simulações e a curva observada na realidade fortalece a validade da explicação, demonstrando que não se trata de coincidência, mas de correlação estruturada. Do ponto de vista filosófico, há um ponto a ser destacado. O fato de que a ciência é capaz de identificar uma era dos LRDs não implica que esse seja um fenômeno essencial do universo, mas sim uma manifestação contingente, dependente de circunstâncias específicas. Os halos de baixa rotação existiram em certa abundância durante um intervalo delimitado, e isso explica a frequência dos pontos vermelhos. Mas nada garante que esse tipo de formação seja universal ou perpétuo. Isso mostra que a realidade cósmica não é regida apenas por leis universais, mas também por condições iniciais que variam no espaço e no tempo. O universo é resultado de uma combinação entre necessidade, as leis físicas invariáveis, e contingência, as condições específicas que dão origem a fenômenos locais ou temporários. Essa distinção ajuda a evitar tanto a visão de um cosmos completamente determinista quanto a de um cosmos caótico e imprevisível. Outro ponto que merece atenção é a contribuição desse estudo para o entendimento da matéria escura. Ainda que sua natureza intrínseca permaneça desconhecida, cada observação que conecta a matéria escura à formação de galáxias fornece pistas indiretas sobre suas propriedades. O fato de que halos com diferentes momentos angulares produzem resultados distintos em termos de galáxias visíveis mostra como a matéria escura influencia a configuração do universo observável. Esse é um dado fundamental para os esforços que buscam caracterizar a matéria escura não apenas como um conceito abstrato, mas como uma realidade física com propriedades mensuráveis através de seus efeitos. A ciência avança, assim, pela via indireta. Mesmo sem observar diretamente a matéria escura, é possível deduzir sua ação a partir dos padrões que ela induz. A própria noção de redshift, central nesse estudo, merece ser contextualizada. O desvio para o vermelho das galáxias é uma medida da expansão do universo. Quanto maior o redshift, mais distante e mais antigo é o objeto observado. Isso significa que olhar para os pontos vermelhos é também olhar para o passado, para uma época em que o universo ainda estava em formação. Essa característica singular da astronomia, observar o passado em tempo real, confere a ela uma dimensão filosófica profunda. Diferentemente de outras ciências, a astronomia lida com eventos que não podem ser repetidos em laboratório, mas apenas reconstruídos a partir da luz que chega até nós após viajar bilhões de anos. A análise dos LRDs é, portanto, uma forma de arqueologia cósmica, na qual cada fóton traz a marca de um tempo remoto. É importante destacar ainda que a resolução desse enigma reforça a credibilidade do telescópio James Webb como ferramenta científica. Desde sua entrada em operação, o telescópio tem sido alvo de grande expectativa, justamente por sua capacidade de observar os primórdios do universo. A explicação consistente para os pontos vermelhos demonstra que ele cumpre sua missão de forma efetiva.
abrindo caminho para descobertas adicionais. A astronomia contemporânea depende cada vez mais de instrumentos dessa magnitude, capazes de penetrar em períodos do cosmos antes inacessíveis. Cada dado obtido pelo James Webb é uma peça que se soma ao mosaico de nossa compreensão do universo. É igualmente relevante considerar o impacto desse tipo de descoberta sobre a percepção pública da ciência. Muitas vezes, interpretações precipitadas ou superficiais são propagadas nas redes sociais, sugerindo conclusões espetaculares ou conspiratórias. A explicação sólida para os pontos vermelhos serve como exemplo de como a ciência exige tempo, rigor e paciência. O conhecimento confiável não surge da pressa em anunciar novidades, mas do esforço meticuloso de confrontar hipóteses com dados e de revisar interpretações sempre que necessário. Ao compreender esse processo, o público pode desenvolver uma relação mais madura com a ciência, evitando tanto a crença cega em qualquer anúncio quanto o ceticismo indiscriminado diante de revisões e correções. Em termos de implicações futuras, é possível que a análise dos LRDs ajude a redefinir parâmetros sobre a formação de galáxias em simulações cosmológicas. Saber que existe um intervalo em que elas se formaram em abundância permite calibrar modelos que buscam reproduzir a evolução do universo. Isso pode, por exemplo, influenciar o entendimento sobre como a energia escura começou a dominar a expansão cósmica, ou sobre como os primeiros buracos negros supermassivos se formaram. Ao mesmo tempo, abre espaço para investigar se há correlação entre a era dos pontos vermelhos e outros fenômenos, como surtos de formação estelar ou mudanças na densidade média da radiação cósmica de fundo. Por fim, não se pode deixar de notar que cada explicação como esta aprofunda a percepção de que o universo é mais complexo e mais rico do que qualquer narrativa simplista poderia sugerir. Longe de ser um sistema estático ou de seguir uma trajetória linear e previsível, o cosmos revela camadas de diversidade e de singularidade que desafiam continuamente a nossa compreensão. Os pontos vermelhos são apenas uma dessas manifestações, mas sua explicação reforça a confiança no método científico e na capacidade da razão humana de decifrar, pouco a pouco, os segredos de uma realidade que se estende para além da imaginação comum. E se você aprecia esse tipo de análise profunda, compartilhe este conteúdo com outras pessoas interessadas em ciência e astronomia. Ampliar o alcance da discussão é uma forma de fortalecer a presença da ciência séria em meio a tantas versões superficiais. A compreensão da chamada Era dos Pontos Vermelhos oferece também uma chave para repensar a maneira como interpretamos a diversidade das galáxias no universo atual. Ao observar galáxias próximas, deparamos com uma variedade de formas e estruturas, elípticas, espirais, irregulares, anãs, entre outras. Essa diversidade, no entanto, não surgiu de forma súbita. Ela é resultado de bilhões de anos de interações, fusões, colapsos e evoluções internas. Os LRDs, por sua vez, representam uma etapa inicial e particular dessa trajetória. Ao invés de serem exceções inexplicáveis, eles constituem parte do processo, revelando que o universo já experimentava, em sua juventude, caminhos distintos de organização da matéria. Isso demonstra que a pluralidade de estruturas observadas hoje é reflexo de uma longa e intrincada história, em que cada tipo de galáxia corresponde a um capítulo marcado por condições iniciais específicas. É relevante notar que o caráter transitório dos LRDs reforça a ideia de que as estruturas cósmicas não são estáticas, mas dinâmicas. Aquelas galáxias compactas e densas que floresceram entre redshift 4 e 8 não permaneceram eternamente como tais. Muitas se transformaram, expandiram-se ou foram assimiladas por sistemas maiores. O estudo de sua abundância e posterior declínio abre espaço para novas investigações sobre a taxa de fusões galácticas nesse período, bem como sobre os processos de retroalimentação estelar e nuclear que podem ter influenciado sua evolução. Esses elementos são cruciais para compreender como o universo
passou de um estado primordial, povoado por galáxias pequenas e densas, para o cenário atual, dominado por estruturas complexas e massivas. Outro aspecto importante é que os LRDs evidenciam a relação direta entre as propriedades da matéria escura e a formação visível do cosmos. Embora a matéria escura não possa ser observada diretamente, sua influência gravitacional molda todo o processo de estruturação cósmica. A descoberta de que halos com baixo momento angular dão origem a galáxias compactas funciona como uma janela para estudar indiretamente as distribuições e as dinâmicas da matéria escura. Em outras palavras, cada ponto vermelho registrado pelo James Webb é também um indício da arquitetura invisível que sustenta o universo. Essa constatação reafirma a relevância de integrar observações astronômicas e modelos de física teórica, já que apenas a combinação entre dados e hipóteses permite revelar o que está por trás daquilo que se vê. O caráter preditivo do estudo sobre os LRDs merece destaque. O fato de os modelos conseguirem antecipar a distribuição, a densidade e o brilho desses objetos reforça a confiabilidade das simulações cosmológicas, indicando que não se trata de coincidências isoladas, mas de fenômenos que se ajustam a um quadro teórico consistente. Isso coloca em evidência uma característica essencial do método científico: a capacidade de prever, e não apenas de descrever. A previsão correta da ocorrência de uma era dos pontos vermelhos demonstra que os modelos atuais de formação de galáxias não apenas explicam o passado, mas oferecem ferramentas para compreender padrões recorrentes na evolução cósmica. Convém sublinhar também que a discussão em torno dos LRDs exemplifica a diferença entre especulação e hipótese científica fundamentada. No campo da astronomia, em que observações podem ser limitadas e muitas vezes ambíguas, existe sempre a tentação de interpretar novos dados como provas de conceitos extraordinários ou radicais. Entretanto, a análise cuidadosa que levou à identificação da era dos pontos vermelhos mostra que é possível avançar no entendimento sem abandonar o rigor metodológico. A ciência progride quando mantém esse equilíbrio, abertura para novos fenômenos, mas cautela ao atribuir significados que extrapolam as evidências disponíveis. Além disso, a existência dessa era específica no universo primitivo sugere que outros períodos igualmente característicos podem ser identificados com a continuação das observações do James Webb e de futuros instrumentos. Assim como já falamos em era da recombinação, era da reionização ou era das primeiras estrelas, é plausível que novas eras definidas por populações galácticas distintas sejam descritas, cada uma marcada por condições particulares de formação e evolução. Isso mostra que a história cósmica não deve ser pensada como uma linha contínua e homogênea, mas como uma sequência de fases em que predominam diferentes processos físicos. O estudo dos pontos vermelhos também nos leva a refletir sobre a relação entre observação e interpretação. O telescópio James Webb não mostra diretamente halos de matéria escura, nem calcula redshifts por conta própria. Ele fornece imagens e espectros que precisam ser analisados, interpretados e enquadrados em modelos matemáticos e físicos. Portanto, o significado dos dados depende da qualidade da análise humana e da robustez dos referenciais teóricos empregados. Isso reforça que não existem fatos brutos na astronomia sem interpretação. Tudo o que se observa precisa ser traduzido em linguagem conceitual e modelado dentro de um quadro científico. Assim, a identificação dos LRDs como galáxias compactas em halos de baixa rotação é menos uma constatação imediata do que um resultado da integração entre observação e teoria. Se ampliarmos o olhar, podemos perceber que os LRDs também dialogam com questões mais amplas sobre a origem da complexidade no universo. A vida, as estrelas, as galáxias e as próprias leis que governam o cosmos não emergiram de um só movimento uniforme, mas de uma multiplicidade de condições iniciais, interações e contingências. Os pontos vermelhos
ao se manifestarem em uma época delimitada e depois desaparecerem, lembram-nos que a história cósmica é feita de eventos que surgem, se desenvolvem e se transformam, compondo uma tapeçaria de mudanças que, ao longo de bilhões de anos, produziu o cenário em que existimos hoje. Assim, mesmo fenômenos transitórios como os LRDs ajudam a compreender a longa genealogia de processos que culminaram na realidade presente. Do ponto de vista metodológico, essa análise ressalta o papel central das estatísticas na astronomia moderna. Ao invés de depender da interpretação de poucos objetos isolados, os pesquisadores precisam lidar com populações inteiras, cruzando dados, construindo distribuições e identificando padrões. Os LRDs não foram compreendidos apenas por causa de algumas imagens chamativas, mas pela análise estatística de sua ocorrência em diferentes redshifts, associada a simulações cosmológicas. Essa abordagem coletiva e probabilística é o que dá solidez às conclusões e diferencia a ciência da especulação sem base empírica. Por fim, cabe lembrar que cada nova explicação consolidada não significa o fim do questionamento, mas o início de novos caminhos de pesquisa. A definição da era dos pontos vermelhos levanta perguntas adicionais. Qual foi o impacto dessas galáxias compactas na reionização do universo? Que papel desempenharam na alimentação dos buracos negros primordiais? Até que ponto influenciaram na evolução da densidade estelar das galáxias subsequentes? Essas questões permanecem em aberto e serão abordadas com mais profundidade à medida que os dados se acumularem. E aqui cabe uma observação direta. Se você considera que esse tipo de discussão merece espaço e deseja que a astronomia seja tratada com seriedade, aproveite para deixar seu comentário dizendo o que pensa sobre a era dos pontos vermelhos. Seu ponto de vista pode enriquecer ainda mais essa reflexão coletiva. Dessa forma, o mistério dos pequenos pontos vermelhos não apenas foi resolvido em termos científicos, mas também se transformou em uma oportunidade para refletir sobre como a ciência opera, como teorias e observações se entrelaçam, e como cada detalhe observado no universo contribui para compor um quadro cada vez mais sofisticado da realidade cósmica. O episódio reafirma a força do método científico, a necessidade da paciência diante das descobertas iniciais e a importância de continuar explorando o cosmos com instrumentos capazes de nos levar cada vez mais longe no tempo e no espaço. A resolução do mistério dos pontos vermelhos observados pelo telescópio James Webb não se limita à compreensão de um fenômeno astronômico específico. Trata-se de um caso exemplar de como o método científico opera diante do desconhecido. Primeiro, surgem dados intrigantes que parecem contradizer modelos aceitos. Depois, hipóteses iniciais são testadas, revisadas e muitas vezes descartadas. Por fim, emerge uma explicação que não apenas resolve o enigma, mas enriquece o entendimento global da realidade estudada. Esse movimento aplicado à questão dos LRDs mostra que eles não representam falhas do modelo cosmológico, mas sim expressões naturais de uma fase transitória do universo, marcada pela formação de galáxias compactas em halos de baixa rotação. Esse episódio ensina também que a ciência não deve ser confundida com especulação ou com o imediatismo característico do espaço midiático. A interpretação precipitada de que os pontos vermelhos seriam sinais de um universo pronto logo após o Big Bang refletia mais o desejo de encontrar algo extraordinário do que uma leitura rigorosa dos dados. O trabalho subsequente, conduzido com base em simulações consistentes e análises estatísticas detalhadas, mostrou que a explicação estava nas próprias estruturas físicas já conhecidas, em especial na dinâmica da matéria escura. Isso reforça a lição de que a ciência progride pela paciência metódica e pela disposição de confrontar dados e teorias até que as anomalias se integrem a um quadro explicativo mais abrangente. Além disso, a constatação de uma era dos LRDs contribui para historicizar ainda mais a evolução cósmica. Assim como reconhecemos outras eras, da recombinação, da reionização,
das primeiras estrelas, agora sabemos que houve também um período em que as galáxias compactas dominaram em frequência. Essa historicização fortalece a percepção de que o universo não é um sistema estático, mas um processo em constante transformação, marcado por fases transitórias, que deixam marcas observáveis na estrutura atual. Cada era acrescenta uma camada de complexidade ao relato científico do cosmos, demonstrando que a realidade se desenrola em etapas, cada qual com suas condições dominantes. Outro ensinamento importante é que a astronomia, ao lidar com escalas de tempo e espaço incomensuráveis, depende necessariamente da integração entre observação e teoria. O telescópio James Webb fornece os dados, mas sem a mediação de modelos matemáticos e físicos, eles permaneceriam enigmáticos. O alinhamento entre a curva prevista pelas simulações e os dados observados prova que o conhecimento científico não é uma mera descrição de fatos, mas uma construção que envolve a articulação entre modelos conceituais e evidências empíricas. Essa articulação é o que confere ao saber científico sua força preditiva, permitindo antecipar fenômenos que depois se confirmam na observação. Em última instância, a explicação dos pontos vermelhos reforça a confiança no modelo cosmológico padrão, ao mesmo tempo em que abre novas linhas de investigação. Ainda restam perguntas fundamentais. Qual foi o papel dessas galáxias compactas na reionização do universo? Em que medida contribuíram para a formação de galáxias maiores ou para a alimentação de buracos negros primordiais? Como se distribuem espacialmente e que destinos tiveram ao longo dos bilhões de anos seguintes? Essas questões permanecem em aberto e serão exploradas conforme mais dados do James Webb e de futuros observatórios forem analisados. O importante é perceber que cada resposta obtida não fecha a investigação, mas a projeta para novos horizontes. Assim, o mistério dos pontos vermelhos não apenas foi resolvido em termos científicos, como também deixou uma lição metodológica e epistemológica. Ele nos lembra que o universo é governado por leis consistentes, mas manifestadas em uma multiplicidade de condições iniciais que geram resultados variados. Longe de indicar falhas ou rupturas, as aparentes anomalias revelam a riqueza do cosmos e a capacidade da ciência de integrá-las em um quadro cada vez mais completo. Se há algo que podemos extrair dessa reflexão, é que a busca pelo conhecimento nunca é linear, mas feita de avanços, revisões e integrações sucessivas. O telescópio James Webb, em sua curta trajetória até agora, já demonstrou o poder desse processo e continuará a fazê-lo nas próximas décadas. E, se você deseja acompanhar cada um desses avanços e discutir suas implicações de forma séria e fundamentada, não esqueça de curtir e compartilhar este conteúdo. Cada interação fortalece a presença da ciência de qualidade em um espaço público cada vez mais saturado por informações superficiais.